Graça e paz, irmãos. Mais um domingo juntos na presença do nosso Deus nesta manhã e reunidos aqui para estudar a santa palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você para orar, pedindo de Deus direção para esse nosso momento juntos aqui. Senhor, uma semana se inicia. É a nossa gratidão ao Senhor. Uma semana cheia de lutas, uma semana cheia de desafios. Uma semana em que muitas dificuldades se somaram. E uma semana também de vitórias, porque a Tua graça, Pai, deu-nos condições para superar, para vencer a cada uma delas. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Senhor que não rejeita a nossa oração e nem afasta de nós a Tua santa graça. Nos dê iluminação para estudar a palavra do Senhor nesta manhã. Traga sobre nós todo o cuidado que precisamos tanto. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Livro do Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 8. Essa visão que João tem quando está exilado na ilha de Patmos. As Escrituras dizem assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mendigos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Vamos ter um momento de louvor ao nosso Deus, depois voltamos para estudar a palavra do Senhor. O cântico de 1980, que fez parte da geração de muitos de nós, fez parte das nossas vidas, e cantamos muito naquele período. Outros têm cantado agora, porque a expressão da sua verdade, ela continua presente, por ser a expressão da palavra de Deus. Então se verá. Louvar a Deus e depois continuaremos o estudo da palavra do Senhor. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim
sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Voltamos. No início da década de 90, no meu primeiro pastorado na Igreja Presbiteriana de Bernardino de Campos, houve um fato que marcou profundamente a minha vida, da Roseni, as nossas vidas. Uma irmã da igreja, não muito tempo depois que havia começado o pastorado, ela me procurou e perguntou se eu podia fazer uma visita a um irmão dela. Disse que ele havia sofrido um acidente e estava na cama e que precisava, enfim, de uma assistência. E perguntou se eu poderia ir até lá. Eu fui à casa desse rapaz. Ele era um policial militar. Ele fazia parte da cavalaria em São Paulo, e ele sofreu um acidente muito sério. Ele caiu do alto de uma das baias do telhado e sofreu muitas fraturas. Foi fratura no pulso, costelas, fraturas nas pernas, e ele estava imobilizado. Ele estava com a sua mão, seu pulso torto e um gaiolo nas pernas, se recuperando. Para salvar a vida dele, fizeram as intervenções necessárias, algumas delas provisórias, e esse rapaz, ele era recém-convertido. Comecei então a visitá-lo. Aquilo que no início seria uma visita semanal acabou se tornando uma visita em um certo período quase que diária, e a sede dele era muito grande por conhecer a palavra de Deus. Estava perdido no meio de literaturas que ele conhecera pela televisão, e nós tivemos a oportunidade de sentar, estudar a palavra de Deus. Eu pude direcioná-lo com relação a um estudo seguro da verdade do Senhor. Eu ia até lá e depois que conversávamos e tirava as dúvidas dele, ele me dizia: mãe, traz um leitinho para o pastor. E a mãe dele, Dona Luzia, ela vinha, trazia com toda a simplicidade um copo americano com café com leite. Isso acabou caminhando. E foi um período de tempo longo, em que eu estava ali com o Miguel e a Dona Luzia oferecendo leitinho, trazendo leitinho. Irmãos, essa irmã, agora posso chamar assim, um determinado dia ela tinha uma procedência religiosa que não era evangélica. Ela tomou uma decisão e ela disse para o filho que era para jogar fora
todos os objetos de idolatria que ela tinha em casa. Depois, conversando com ela me dizia que toda vez que eu chegava lá, ela ficava muito brava, principalmente quando ela dizia, o filho chegava e dizia, mãe, traz o leitinho para o pastor. Ela falou que ia com muita raiva, porque a diferença religiosa era muito grande. E, meus irmãos, algo inusitado aconteceu. Enquanto eu ensinava o filho, ela ficava na cozinha ouvindo tudo. E ela acabou sendo evangelizada, podemos dizer, por tabela. E um determinado dia, ela pegou a Bíblia, o que nunca tinha feito, abriu a sua Bíblia em Apocalipse, no texto em que lemos, e ela leu. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, será o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Causou um impacto tão grande na vida dela, e ela disse, eu estou vivendo em idolatria, eu vou para o inferno. E da forma que ela entendeu ser melhor, ela colocou fim em tudo. De fato, as Escrituras elas afirmam a sua verdade. O Espírito Santo tem maneiras para agir e não nos cabe absolutamente contestar. A palavra do Senhor diz que o Espírito é como o vento, ele sopra onde ele quer. E de maneira muito especial, essa senhora foi evangelizada assim. Tomou uma decisão por Cristo e a palavra de Deus fez grande diferença. Ela estava pensando lá na frente. Ela falou, eu vou para o inferno se eu morrer dessa forma. E, meus irmãos, é assim mesmo. E nós temos falado sobre o final dos tempos. E temos falado sobre o plano redentor de Deus para com a vida de cada um daqueles que ele escolheu para serem seus filhos. Com certeza, a dona Luzia, ela foi uma eleita, Cristo morreu por ela. E ouvindo a palavra de Deus, ela foi chamada agora a uma vida com o Senhor, tomou uma decisão pessoal por Ele, e com certeza, hoje ela goza da presença de Deus, porque ela já não está mais entre nós. Nós vamos continuar falando sobre o final do plano da redenção de Deus, a glorificação. Nós vamos para uma segunda parte, estudamos na quinta-feira um momento e teremos outro hoje. Então nós vamos continuar. Glorificação. Essa é a parte final de todo o processo redentivo de Deus. Vamos lembrar. A glorificação, ou o ato final de Deus, ele começa, meus irmãos, com o retorno de Cristo, com a sua segunda vinda. E com a vinda de Jesus, haverá a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos dará sucessão ao julgamento final e, finalmente, a instalação dos filhos de Deus nos novos céus ou no novo céu e na nova terra. Só recapitulando. Então, quando nós falamos em nova criação, nós devemos pensar em algo que de fato é real e de fato que implica em um conceito material. Porque a nova criação ela não é algo etéreo, algo imaterial, ou um mundo onde estaremos simplesmente em espírito, onde a nossa alma estará. Na nova terra, meus irmãos, nós com certeza podemos assegurar que ela será perfeita, será plenamente perfeita, e que ela será como a primeira criação de Deus. Ela será
muito boa, como Deus assim afirmou ter sido a sua primeira criação. Sempre que Deus criou, ele disse tudo era muito bom. E de fato, tudo era muito bom e perfeito. Então, quando nós falamos sobre isso, vamos voltar um pouco sobre o texto de Apocalipse, no capítulo 21, verso 1, e observar o que João fala ali a esse respeito. O vocabulário que ele usa lá, a expressão, a palavra que ele usa para definir novo céu e nova terra, não está absolutamente trazendo a afirmação de que haverá uma coisa nova, que Deus recriará todas as coisas. Ao contrário, né? Nós vamos ver que será alguma coisa que já é conhecida. No entanto, terá uma nova qualidade. Não, Deus não fará nada novo em essência, mas ele renovará o que existe, trazendo a qualidade que de fato a criação precisa ter. Então, é importante nós observarmos que a criação do nosso Deus, afetada como foi, ela deixou de cumprir plenamente o seu propósito. Paulo diz isso em Romanos 8. Então, a nova criação, ela não será nova em essência, mas nova em qualidade. O texto diz assim: vi novo céu e nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. O primeiro verso do capítulo 21 de Apocalipse. O novo céu, para que ele se estabeleça, para que a nova terra exista, algo tem que acontecer. Um tem que dar lugar ao outro. Nós não teremos aqui duas realidades acontecendo paralelamente. Então, para que o novo céu e a nova terra aconteça, para que elas se estabeleçam, para que elas existam, é necessário que o novo céu, o antigo céu e a antiga terra deem lugar a essa nova terra e a esse novo céu. Então, nós observamos que é necessário que isso aconteça. Então, o aparecimento do novo céu e da nova terra, eles implicam no desaparecimento do céu atual e da terra que nós temos hoje. Meus irmãos, vamos voltar um pouquinho para o contexto da época de João. Na língua grega, nós temos duas palavras para referir-se a algo novo. A palavra kainos, ela significa novo, e a palavra neos, as duas representam, significam algo novo. Mas há uma diferença entre essas duas palavras. A palavra kainos significa algo novo em termos de qualidade, enquanto a palavra neos significa algo novo que não existia anteriormente. Então, apesar das duas palavras apresentarem o sentido de novo, o que elas de fato definem traz um sentido bem distinto. Kainos é usada para afirmar que existe algo novo ou com qualidade nova, enquanto neos é usado para dizer que algo não existia e passou à existência. E propositalmente, aqui nesse texto, João usa a palavra kainos e não a palavra neos. Então, o que ele está dizendo aqui é que o novo céu e a nova terra não serão agora novos, como passando a existir a partir de uma não existência, Deus criando algo novo. Então significa que a nova criação, o novo céu e a nova terra, será uma renovação do que atualmente já existe. Né? Será algo novo, porém não um outro.
É importante nós observarmos isso. Não haverá nada novo em essência, meus irmãos, mas algo novo em qualidade. Uma coisa que é importante nós atentarmos. Quando nós falamos em pessoa, quando nós falamos em seres humanos, e falamos da realidade de cada um de nós dentro da realidade futura, a ideia de não fisicalidade ela é muito forte. Mas é importante nós observarmos que nós teremos sim um corpo físico, que ele será muito bom, como foi originalmente a criação de Deus, e que dessa forma esse corpo físico muito bom, ele vai servir para cumprir os propósitos que Deus estabeleceu originalmente dentro da nova realidade. Da mesma forma, quando nós falamos em nova terra, estamos falando em uma nova terra física. Não estamos falando em algo etéreo. Não estamos falando em algo que é simplesmente espiritual. Então, nós teremos corpo, nós seremos gente, a terra, será lugar físico, será lugar geográfico. Irmãos, olhando esse texto de Hebreus 2:8, nós vemos Deus, voltando lá para Gênesis, estabelecendo o governo de Deus sobre toda a criação. Isso não mudou. O mandato cultural de Deus, ele continua presente. E nós temos administrado muito mal tudo aquilo que Deus criou. Não é? Isto é uma evidência, isso é um fato. E tudo voltará na nova criação sob o nosso domínio, pessoas, seres humanos, e sobre o domínio de Cristo, que estará dominando sobre nós e sobre tudo aquilo que Ele perfeitamente criou e recriou agora, trazendo a qualidade que toda a criação precisa ter. O texto de Hebreus diz o seguinte: todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. O domínio voltará. Estará debaixo do cuidado maior de Deus, mas sob a nossa responsabilidade. Então, desta maneira, quando nós olhamos para os textos da palavra de Deus que falam sobre esta nova realidade futura, nós não devemos estranhar as descrições que são feitas, mostrando que parte da criação que originalmente aconteceu, da primeira criação, vou chamar assim, estejam presentes na nova criação. Aquilo que fisicamente existia, nós observamos que há relato de que existirá também na nova criação. Então nós não devemos estranhar esta realidade, porque haverá sim materialidade, haverá sim fisicalidade. Não será algo espiritual ou espiritualizado como muitas pessoas têm feito dentro do nosso dia, do nosso tempo. Meus irmãos, a ideia de que nós seremos pessoa, ela não é uma ideia incoerente. Mesmo que nós não consigamos compreender exatamente os detalhes, saber com mais detalhes, mas nós observamos o seguinte: na nova terra, nós nos alimentaremos, nós vamos desenvolver e desempenhar atividades e tarefas que são físicas,
Nós não conseguimos saber exatamente como tudo isso será, mas haverá sim. E por que haverá tudo isso? Porque tudo isso, meus irmãos, faz parte da fisicalidade de cada um de nós como pessoas. Nós fomos criados pessoas físicas, natureza humana. E dentro da natureza humana, mesmo que refeita, nós não perderemos aquilo que é a nossa essência. Olhemos para Adão e Eva e vemos que, quando eles foram criados, eles se alimentavam. Eles teriam que cuidar do jardim, da criação de Deus. Eles teriam que se alimentar. O pecado não mudou isso. A questão da alimentação, do trabalho, não surgiu, né, cada uma delas depois do pecado. Elas estavam presentes na perfeição de Deus quando da criação, antes do pecado. Antes da criação, o homem comeria de toda a árvore, só não podia comer de uma delas. O homem deveria cultivar o jardim, deveria trabalhar nele. Né? Alimento, trabalho. Isso não veio como resultado do pecado ou como consequência dele. Irmãos, fisicalidade sempre foi parte da natureza humana. Vejam esta citação. Se este último lugar está se referindo ao novo céu e nova terra, é onde viveremos fisicamente, retornando às estruturas iniciais da criação, entre aspas, com Deus, com o próximo e com a natureza, então é razoável concluir que muitas atividades que temos hoje estarão lá. Culto, relacionamentos, trabalho, cultivo, pesquisa e outras. Culto não implica em pensarmos em igrejas, denominações e toda estrutura religiosa que nós temos. Não está se referindo à religiosidade. A questão é a adoração. Então, haverá uma relação de adoração. Nos relacionaremos uns com os outros. Haverá o trabalho, haverá cultivo. O mandato cultural implicava, meus irmãos, em desenvolvimento de todo o potencial humano. O texto diz, só que em ambiente completamente diferente do que temos hoje. Essa é uma citação do reverendo Heber Carlos de Campos. Uma coisa que em um dos livros dele me chama a atenção é a questão de como nós viveremos lá. A impressão que nos dá é que o novo céu, a nova terra, vai ser um lugar muito chato. Um lugar que vamos ficar parados, olhando. Primeiro, a ideia anterior, né, de que nós moraremos no céu e vamos ser mais ou menos como anjos vestidos de roupa branca e vamos passar a eternidade do grande coral celestial. Né? Já vimos que não será assim. A outra questão é imaginar que Deus vai fazer vai recriar tudo, vai ser muito bonito e nós vamos ficar lá simplesmente passeando, fazendo um tour eterno por toda a bela criação de Deus. E que assim nós viveremos a eternidade de uma forma que será uma situação estática, e simplesmente estaremos indo de um lado para o outro, felizes, porém sem qualquer tipo de ação, de atividade, de envolvimento. Irmãos, a temporalidade no novo céu e na nova terra. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Essa afirmação ela é interessante. A temporariedade existirá no novo céu e na nova terra.
Quando nós pensamos em temporalidade, nós pensamos em anos se seguindo, né? Um ano depois do outro, nós olhamos a temporalidade e pensamos na relação que temos de envelhecimento, de tempo passando, de coisas assim. Como é que haverá tempo onde não existe tempo? Temporalidade aqui não significa soma de anos. Na nossa nova moradia, não haverá soma de anos que somam a idade como nós temos agora. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a criação, nós vemos que as coisas elas teriam sucessão de momentos. Que esta realidade ela não se torna assim tão estranha. Afinal de contas, haveria estações do ano, não é? Isso implica em momentos sucessivos que estariam a acontecer. Haveria nascimento, crescimento, desenvolvimento. Isso implica em momentos que existiriam. Momentos de concepção, momentos de gestação, momento de nascimento, momento de infância, momento de crescimento já adolescente. Haveria uma sucessão de momentos, não dá para prever como tudo seria dentro da perfeição de Deus, porque a nossa realidade hoje é de envelhecimento. Mas haveria sucessão de momentos. Afinal de contas, primavera, verão, outono e inverno. Não seria, eu acredito, como temos hoje. Mas haveria, sim, sucessão de momentos que marcariam distintamente momentos na vida da criação de Deus. Momentos sucessivos que dão-nos uma ideia de continuidade. Então, se as árvores produziriam frutos, elas passariam pelo processo de floração, processo onde o fruto começaria a se desenvolver, que cresceria, ele se desenvolveria. Não seria uma situação assim, fruto apareceu. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim na região do Éden. Vamos ver isso, Deus me permitindo, num outro momento. Mas ele plantou. Significa que ali foi colocada uma semente, pensando aqui em plantio, e que ela se desenvolveu, cresceu e se formou. Veja, nós estamos falando em continuidade, é nesse sentido que eu me refiro. E nesta relação, nós observamos que Deus criou tudo com limite, que é a questão da finitude. E tomando a nossa relação, nós observamos que a finitude é parte de cada um de nós. Somos pessoas finitas, Deus é infinito. E finito não significa o contrário de infinito, pensando em infinito como uma coisa que não tem fim. Infinidade não significa que não tem fim. Essa expressão, ela representa o sentido de não ter limites. Então, como seres finitos, nós, caracteristicamente, nós temos limites. Nós vamos ver uma sucessão eterna de momentos e é bom nós entendermos que seremos sempre limitados. A impressão que dá é que quando nós falamos em perfeição, é que seremos pessoas, que éramos pessoas em Adão, lá antes do pecado, que não tinha limite, né? Parecendo filme de ficção científica, né? Tipo o homem borracha que se estica e nada acontece. Vai embora, vai se esticando, vai afinando, né? Irmãos, se nós, vamos pensar fisicamente, fizermos um esforço exagerado, nós podemos ter uma distensão muscular. Significa que o nosso músculo chegou a um certo ponto, a um limite, e quando chegou àquele limite ele rompeu-se. Então eu imagino que Adão,
tinha limites, ele tinha dor, se ele se esforçasse demasiadamente, ele teria problemas na sua musculatura, e coisas desse tipo. Não deficiência de envelhecimento, pelo envelhecimento, mas pelo limite como pessoa que ele era. Pode ser estranho isso, mas é bom a gente pensar. Né? Então, o Apocalipse ele vai nos dar algumas ideias do que pode ser essa relação de sucessão. Né? Vejam esse texto de Apocalipse 21. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Quer dizer, sucessivamente, nós vemos aqui uma situação que pode ser difícil de ser explicado, mas que mostra pessoas vindo, chegando até o próprio Deus e trazendo talvez oferendas, algo assim. Irmãos, isto nos dá a ideia de continuidade. E voltar, e voltar, e voltar. Sucessivamente isso acontecendo. Olha só o capítulo 22. Né? No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Produzem 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Pode haver aí muita forma que encontre-se, ou algumas pelo menos, para interpretar. Mas vejam, vai produzir fruto de mês em mês. Isto implica em sucessão, né? Não de tempo, mas de momentos. Não haverá envelhecimento, mas haverá sim sucessão de momentos. E é importante a gente observar que quando a gente fala em nova criação, nós estamos falando naquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que Ele, como Deus, ama. Então, a doutrina da nova criação, o ensino a respeito da nova criação, ela é motivadora para nós. E é motivadora para que nós vivamos hoje uma vida extremamente piedosa. Né? Vamos lembrar que tudo aquilo que temos aqui vai ser feito novamente dentro da sua qualidade. E nós observamos aqui Pedro falando isso. Né? O novo céu e a nova terra, eles serão. A terra ela vai ser refeita. Os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. A figura que Pedro traz aqui, ela não é muito bonita, mas mostra essa ação de Deus fazendo com que o novo ele brote a partir daquilo que é o presente. Então, é importante que nós olhemos para a realidade do novo céu, da nova terra, e pensemos na nossa vida aqui. Jesus ele está fazendo uma exortação aqui aos seus discípulos. Ele exorta os discípulos a não acumular tesouros aqui. Ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus está nos afirmando: coloca o teu coração naquilo que realmente vale a pena. Não está tirando a materialidade, a fisicalidade, absolutamente. Mas mostra que se o nosso coração estiver nela, haverá miséria sim para a nossa vida, mesmo tendo esses valores à nossa disposição. Porque, meus irmãos, vai haver um momento em que tudo isso desaparecerá.
Tudo que há aqui e que achamos bom e belo, meus irmãos, dará de fato lugar ao que é bom e belo de fato e de verdade. Por isso, nossos olhos têm que estar fitos na nova realidade, sabendo que tudo que está aqui é bom, porque Deus criou muito bom. Mas lembrem-se, meus irmãos, que o bom ele será substituído pelo perfeito. Nós nunca podemos esquecer disso. Vamos ver os textos que nos falam sobre isso. Algumas expressões apontam para o final desse céu e dessa terra como substituída pelo novo céu e pela nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Verso 5 de Apocalipse 21. Ele diz: Eis que faço novas todas as coisas. Verso 11 do capítulo 20. Diante da sua presença fugiram o céu e a terra e já não se achou lugar para eles. São expressões que mostram a substituição do atual pelo novo, onde o atual dará lugar ao novo de Deus renovado dentro de tudo aquilo que é a santa criação de Deus no presente. Mas não é só aí. Vejam Isaías. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será acumulada. Irmãos, olhar para o céu significa olhar para a realidade da nossa vida hoje. Tudo aquilo que tem se dado profundo valor hoje. A riqueza do nosso tempo, ela se perderá, porque ela hoje está aqui sim à nossa disposição, mas vamos lembrar que para que sejamos administradores e não sejamos sujeitos a elas, escravizados pela sua beleza. Somos servos de Deus. Tudo isto que temos aqui hoje, da mesma forma como houve lá em Adão, foi para que continuássemos a ser mordomos de Deus, administradores da riqueza de toda a sua criação. Nunca percamos isso de vista, meus irmãos. Nunca percamos de vista a grandiosidade de toda a criação de Deus e toda a responsabilidade dada a nós para que nós a administremos. Não acumulemos para nós tesouros aqui. Vamos acumular tesouros no céu. Vamos olhar para a realidade da nova vida, novo céu e a nova terra, e saber que há riqueza inusitada preparada para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê um restante domingo renovado em cuidado e bênção eterna. Hoje, dia 6 de setembro. Vamos continuar orando pela nossa nação, pela nossa pátria, por esse lugar onde vivemos, pelo que somos como nação. Vamos fazer isso. E depois o nosso hino final será um ato de intercessão pela nossa pátria. Nosso Deus, e somos gratos, Senhor, pelo país em que vivemos. Somos gratos pela nossa nação. Somos gratos, Senhor, porque nação não representa simplesmente um pedaço de terra, mas pessoas que aqui vivem. E nós vivemos aqui, Senhor. E nós intercedemos por aquelas pessoas que escolhemos para nos governar. Pessoas que escolhemos para nos governar dentro do nosso município, pessoas que escolhemos para nos governar dentro do nosso estado, pessoas que escolhemos para nos governar dentro do nosso país, da nossa nação. Deus amado,
Pedimos por eles e pedimos, Senhor, que dentro da tua soberana vontade, que tenham um governo mais justo, Senhor, para que nós que estamos debaixo dessa direção tenhamos uma vida, Senhor, mais tranquila. Tranquila não no sentido de folgados, mas tranquila no sentido de condições para exercermos, Senhor, a nossa vida como profissionais, como cidadãos, como pessoas, como pais, como mães, como filhos. Abençoe a nossa nação, Senhor. E abençoe, Senhor, todo esse processo novo de eleição que está batendo as portas. Dê, Senhor, a nós, povo brasileiro, discernimento para fazermos as escolhas que estarão sob a nossa responsabilidade. Nosso Deus, pedimos, Senhor, pelas famílias que estão enlutadas também. Conforte os teus corações, suas vidas. Abençoe os nossos irmãos, Pai, que estão passando por dificuldade na saúde. Pessoas que têm chegado a nós, Senhor, para que nós intercedamos. Pessoas que estão sendo contaminadas com Covid. Pessoas que estão sofrendo na UTI, estão nos hospitais, estão nos seus lares. Senhor, sabemos que muito tem a ver com a inconsequência das pessoas que não têm levado a sério o problema que nós estamos vivendo. No entanto, Pai, muitos que têm levado a sério têm sido afetados, Pai, pela irresponsabilidade de outros. Seja abençoando, Senhor, essas pessoas que estão adoecidas. E desperte, Pai, para a responsabilidade todos aqueles que estão vivendo com inconsequência. Abençoe, Senhor, a nossa vida, a nossa família, o nosso lar. E nos supra, Senhor, dentro das necessidades que temos. Desta forma oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com a vida de cada irmão, com a sua família, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Encerramos então, meus irmãos, com este hino, uma oração pela nossa pátria. Nos primórdios da história fez-se ouvir com solene vigor, proclamando a estupenda vitória sobre a morte, o pecado e a dor. Foi Jesus com palavras candentes do seu verbo divino e veraz, ordenando que a todas as gentes se pregasse o evangelho da paz, e a crentes com santa ousadia, com nobreza e real vocação, vamos todos cantar harmonia o evangelho de amor e perdão, exaltando esse amor tão profundo que dá vida imortal e feliz
força incontida que preside este afã singular. É o amor que votamos da vida dos perdidos que Deus quer salvar. Eia, crentes com santa ousadia, com nobreza e real vocação, vamos todos cantar a harmonia do Evangelho de amor e perdão, exaltando esse amor tão profundo que dá vida imortal e feliz para Cristo, a esperança do mundo. Conquistemos o nosso país. A nação para Cristo, eis o lema, o anelo sublime e imortal, a divisa bendita suprema, expressão do mais alto ideal. Vamos, pois, incessantes na lida, em socorro dos nossos irmãos, transformar nossa pátria querida no reinado feliz de cristãos. Eia, crentes com santa ousadia, com nobreza e real vocação, vamos todos cantar a harmonia do Evangelho de amor e perdão, exaltando esse amor tão profundo que dá vida imortal e feliz para Cristo, a esperança do mundo. Conquistemos